vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
Irmãos, a paz do Senhor, dando início ao nosso programa de hoje, 20 de outubro de 2024, nós temos basicamente o mesmo tema, que é o preparo da igreja para o arrebatamento. O assunto também continua o mesmo, os marcadores proféticos que se cumprem nos nossos dias. Nós vamos estudar hoje Apocalipse capítulo 2, verso 8 a 17. Amém? Mas antes eu queria que você começasse a se apresentar. Pai do Senhor Jesus, pastor, Pai do meu Senhor. nome é Isabelle, eu sou da igreja de Alcântara, em São Gonçalo. Isso, você? Pai do Senhor Jesus, irmãos, sou da igreja de Alcântara também, Gustavo, de São Gonçalo. Você? Pai do Senhor Jesus, pastor, Pai do Senhor Jesus, irmãos, eu sou Giovanni e eu também sou da igreja de Alcântara. Sim. Você? Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, irmãos, eu sou o jovem Miguel, da igreja de Caraí, Niterói. Caraí, Niterói, pastor? Agora, pastor Fernando. Fernando, vocês? Pastor João Ricardo. Também, João Ricardo. Agradece a eles por mim, tá? Vamos lá, a primeira pergunta nos fala o seguinte: lendo, o período profético de Pérgamo está relacionado profeticamente a um casamento pervertido. Lendo Apocalipse capítulo 2, verso 12, identifique o recurso apresentado pelo Senhor Jesus para a igreja discernir aquele momento e o seu sentido profético. Nós temos a Késia Prates, de Governador Valadares, ela gravou um vídeo, uma senhora. Nós vamos ver o vídeo, depois o Miguel vai falar. Tá bom? Bem? O recurso apresentado pelo Senhor à igreja de Pérgamo foi a espada de dois fios, que é a sua palavra, que é viva, eficaz, penetrante e nos dá condição de termos discernimento, que é o espírito que opera na igreja de Pérgamo, o espírito de discernimento e inteligência. Em Hebreus 4:12 nos confirma isso quando diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A paz do Senhor Jesus. Bem, Miguel, nós vimos aí a resposta da Késia, lá de Governador Valadares. Eu queria o seu comentário. Também é muito interessante quando nós paramos para analisar o cenário que a igreja de Pérgamo ali vivenciou, que foi um cenário que veio posterior ao cenário da igreja de Esmirna, onde os governos da época tentaram combater, ao prender os servos do Senhor, ao colocar os servos do Senhor em arenas, em fogueiras, usando ali de toda a força física. Porém, até mesmo dessa maneira, eles viram que não conseguiriam parar a obra do Senhor, não conseguiriam interferir no crescimento da igreja. Até porque a obra, que é a do Espírito Santo, que crescia não pela mão do homem, mas pela ação do Espírito no meio da igreja, do Pentecostes, ela não pode sofrer interferência do homem. O homem não pode parar essa obra, o inimigo não pode derrubar essa obra. E muitos foram os artefatos que aqueles governos tentaram se utilizar para tentar destruir a obra do Senhor, mas nenhum deles conseguiu. E na igreja de Pérgamo, o governo ali da época, tentou unir, na verdade unificou, a igreja, ao Estado, tentando unir o poder temporal ao poder atemporal. E naquele momento, muitos que eram ali daquela igreja acabaram que se corromperam, pois ali o governo, o Estado, queria dominar a igreja do Senhor, queria interferir e disseminar ali doutrinas que não condiziam com aquilo que era a igreja, que não condiziam com aquilo que era a essência daquela igreja, da igreja do Senhor, a essência do Espírito Santo, do Pentecostes. E o Senhor ali, no texto lido, ele deixa ali uma recomendação, um recurso para aquela igreja, que fala da espada de dois gumes, que tipifica a palavra do Senhor, mas não meramente a palavra na letra, mas a palavra revelada através da ação do Espírito Santo. E é muito importante ressaltar, que na questão da igreja de Pérgamo, eles tentaram entrar na mente do servo do Senhor, mas nós bem sabemos que a igreja do Senhor, ela é unificada, ela é única. O cabeça é Jesus e o corpo é todo unido, através do Espírito Santo que governa todas as ações da igreja. E por isso é necessária essa espada, é necessário ter o espírito de profecia, de discernimento, porque sem a profecia o corpo se corrompe. Mas com a direção do Espírito Santo, como diz aqui na primeira epístola de João, se andarmos na luz, como na luz de estar, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ao andarmos na luz, na direção do Espírito Santo, nós estamos limpos de qualquer artifício do mundo, de qualquer coisa que venha contaminar a igreja e a nossa fé. Amém.
Vamos voltar um pouquinho atrás. Éfeso, qual era o espírito sobre a igreja de Éfeso? Era o Espírito do Senhor, né? A ênfase era a operação do Espírito do Senhor. Que consolidava A a doutrina. E Esmirna? Esmirna, sabedoria. Sabedoria por quê? Porque a sabedoria era aquele atributo que Deus dava ao homem para ensiná-los a fazer boas escolhas, né? E aquele era o período principal que a igreja ela precisava fazer a escolha entre escolher os valores celestiais e rejeitar os valores humanos, valores terrenos. E essa escolha você só faz com o atributo que Deus dá, que é a sabedoria. Por que eu estou falando isso? Para a gente entender a resposta do Miguel, né? E sobre Pérgamo, qual é o espírito? Discernimento. Por que discernimento? Porque eles precisavam saber o que era o governo de Deus e o governo humano. Então a espada de dois gumes, né, ela faz isso, ela separa o que é o governo humano e o que é o governo do Senhor, porque a igreja ela precisa ser governada pelo Espírito Santo, ela precisa ser governada por Jesus Cristo, que, como fala lá em Colossenses, é o cabeça da igreja. Então, para isso, para a igreja ser governada por aquilo que vem do Senhor, ela precisa do discernimento. Então nós podemos dizer que a espada de dois gumes seria o discernimento do Senhor, né? É isso mesmo? Separar aquilo que é da razão do homem e aquilo que é da revelação, fruto do Espírito Santo. É isso? Vai. A irmã Késia, ela citou o texto de Hebreus capítulo 4, versículo 12, né, que foi um texto perfeito, né, para esse tema, porque vai falar que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e vai dizer que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. A alma é aquilo que se relaciona com o que vem do homem, e o espírito é aquilo que vem de Deus. Então vai fazer a divisão daquilo que vem do homem e daquilo que vem de Deus, justamente esse discernimento. Aqui a palavra de Deus ela vai trazer, e vai falar que ela vai operar nas juntas e medulas. As juntas porque são o sustento do corpo. A palavra viva ela traz sustento para a igreja. E a medula é porque renova constantemente o sangue, né? Traz um sangue novo. Tira o velho e traz o novo. Então a palavra de Deus, sendo viva e eficaz, ela vai renovar a ação do Espírito Santo no meio da igreja. Com relação a essa operação do Espírito de discernimento, nós podemos ver isso muito bem claro na passagem onde Salomão ele vai julgar o caso das duas mães, né? Quando ele distraz a espada ali nas mãos de Salomão, que é uma figura do Espírito Santo, ou seja, a palavra, quando ela é inspirada, ela é revelada pelo Espírito Santo, essa palavra revelada pelo Espírito Santo, ela vai deixar muito evidente aquilo que é verdade daquilo que é uma mentira. Então, o discernimento hoje, para a igreja, e principalmente ali na igreja de Pérgamo, era para fazer a divisão daquilo que era verdade, que era uma doutrina de verdade, daquilo que era a doutrina enganosa, né? Vamos lá. Giovanni, né? Isso. Como os irmãos tinham observado em relação a essa ênfase da operação do Senhor, a gente também pode acrescentar que essa ênfase da operação do Senhor na igreja de Pérgamo, né, que era ali a ênfase do espírito de inteligência, né, do espírito de discernimento, a gente vê que essa operação está relacionada com as igrejas anteriores, como os irmãos citaram. Tanto que a gente vê que essa operação do Senhor, ela revela todo o projeto que o Senhor tem para a sua igreja. Porque em Provérbios, no capítulo 24, versículo 3, diz assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Em outras traduções está escrito com o discernimento ela se firma. E a gente pode fazer essa relação da edificação de uma casa com o projeto do Senhor, porque a gente vê que ali na igreja de Éfeso, como os irmãos citaram, a ênfase da operação era do Espírito do Senhor, para que a doutrina ela fosse estabelecida, ou seja, para que a base, né, daquela casa ela fosse estabelecida. Já ali na igreja de Esmirna, a ênfase foi a operação do Espírito de sabedoria, para que o corpo, né, ele fosse estruturado. E como o próprio texto diz, com a sabedoria se edifica a casa, ou seja, a casa sendo edificada. E ali a gente já vê por que em Pérgamo também essa ação foi necessária, do discernimento. Porque é justamente para que a igreja ali, toda essa estrutura, ela não fosse perdida, mas para que ela a cada dia mais fosse consolidada. E em tudo isso, nós vemos o quanto que o projeto do Senhor é um projeto rico. Por quê? Porque é um projeto que ele visa todas as falhas que possam ter, né? Que visa as necessidades que existem e que principalmente provê os recursos, né, que são necessários.
Ou seja, o projeto do Senhor é um projeto completo, né? É um projeto perfeito, né? Então nós podemos ver o seguinte, que a ação do adversário em Éfeso era destruir a doutrina. Conseguiu? Não. Conseguiu ou não? Não. Não. Por quê? O Senhor estava agindo. Quando eu cheguei em Esmirna, então, já que eu não conseguia atrapalhar a doutrina, agora eu vou matar. Né? Acabar pela raiz. Conseguiu? Não. Não. Vai na igreja de Pérgamo agora e faz o quê? Junta o Estado com a igreja. Você ainda falou uma coisa legal, né? Foi o quê? Se não pode com ele, Junte-se a ele. se juntaram. Eles sabiam que não podiam contar. Então, aí, a espada de dois gumes, como você falou, a construção do sangue vai lá pela medula. Então, a igreja estava contaminada, com sangue ruim, né? Estava contaminando, a espada vai lá, corta, interrompe aquilo para um renovo. Pode ser isso ou não? Sim. Sim. Sim, na verdade. Sim. Amém? Amém. Vamos para a segunda pergunta, então. A nossa segunda pergunta diz o seguinte: em que consistia a perversão mencionada na pergunta anterior? Entenderam ou não? Sim. Em que consistia a perversão mencionada na pergunta anterior? Nós temos o Luiz Felipe Godoy. É um conhecido nosso já, aliás, de Vila Velha, Espírito Santo. Vamos ver, depois a gente comenta um pouquinho, que vai ser o Giovanni, né, Giovanni? Isso. Nós encontramos que é a obra dos Nicolaitas em Éfeso, conforme nos diz no capítulo 2, em seu versículo 6. Tens também isto, que aborreces as obras dos Nicolaitas, as quais eu também aborreço, que acaba se tornando em doutrina em Pérgamo, conforme nos diz em Apocalipse 2, versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos Nicolaitas, o que eu aborreço. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Bem, nós vimos a resposta do Luiz Felipe, e agora, Giovanni, eu queria que você fizesse um comentário. Sim, como o irmão Luiz Felipe falou, houve uma diferença ali da igreja de Éfeso para a igreja de Esmirna. Porque ali, como o irmão falou, a igreja de Éfeso, tanto a igreja quanto o Senhor, eles rejeitavam as obras dos Nicolaitas. Mas já ali em Pérgamo, a gente vê que enquanto o Senhor rejeita, existem algumas pessoas na igreja que já seguem a doutrina dos Nicolaitas. E a gente vê que existe um fator que ele é marcante nessa diferença, que é justamente a comunhão. Porque ali em Pérgamo, a gente já vê que existe essa falta da comunhão entre alguns irmãos, né? Existe essa contaminação na igreja, ela entrou justamente porque houve essa falta da comunhão, essa falta do entendimento de santificação. Porque a palavra do Senhor fala em Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, que sem santificação ninguém verá o Senhor. A santificação, ela fala desse desejo do homem de se separar do mundo para se aproximar cada vez mais do Senhor. Fala desse desejo de ter uma comunhão com o Senhor. Tanto que nós vemos que ali o conselho que o Senhor dá para essa igreja é arrepende-te. Justamente porque a posição que o servo do Senhor deve ter diante do Senhor é essa posição de arrependimento, essa posição de apresentar um coração humilde para o Senhor e de entender que o Senhor, nós somos totalmente dependentes, né, da vontade do Senhor. Amém. Isabelle, falou alguma coisa? Eu achei bastante interessante, né, essa pergunta, porque a gente vê como é que a doutrina em Pérgamo ela foi perdida pela maior parte ali da igreja, né? A gente vê que Pérgamo ela não negou a própria carne, né? Pelo contrário, ela se uniu àquilo que era impura, se uniu ao paganismo, ela deixou entrar, né, governar ali naquela igreja tudo que era contrário ao Senhor. E o Senhor fala na palavra que para a gente seguir o evangelho, a gente tem que negar a si mesmo, negar a própria carne. E Pérgamo não faz isso, não, mas ao contrário, ela nega aquilo que é do Senhor, aquilo que faz parte da santificação e aquilo que faz parte de ser a própria igreja fiel. Então, ela se deixa ser governada por aquilo que desagrada ao Senhor, porque Pérgamo é o resultado de uma decadência, né? Aquele esfriamento do amor que começou em Éfeso, aí depois a falta de vigilância que houve em Esmirna após a morte, né, dos mártires, e aí resultou
na igreja de Pérgamo sendo, não completamente, porque a igreja ela resiste, ela persiste, né, até os dias de hoje, mas em boa parte ela se deixou ser dominada por um governo que era humano e que veio para destruir aquilo que era do Senhor. Então, se a gente não se deixa ser governado pelo Senhor, a gente perde a essência do Evangelho, né? E foi isso que a igreja de Pérgamo fez. Gustavo. Nós podemos ver, com relação aqui à obra dos Nicolaítas na igreja de Pérgamo, que em Éfeso vai falar que é a obra dos Nicolaítas, mas em Pérgamo nós já vamos ver que é a doutrina dos Nicolaítas. Então, de Éfeso para Pérgamo, aquilo que eram obras se consolidou como uma doutrina. E o evangelho genuíno que nós vivemos, ele é justamente o contrário. Primeiro vem uma doutrina e depois vem as obras. Porque as nossas obras que nós fazemos, elas são uma expressão da fé que nós temos em uma doutrina que é uma doutrina verdadeira. Então, quando se inverte esse processo, nós já vemos uma inversão de valores. Então, a inversão desse processo é primeiro começando pelas obras e depois, de alguma forma, confirmando isso com pretextos, com um texto fora do contexto, por exemplo, nós podemos ver que essa obra ela vai sendo, de certa forma, sutilmente, ela vai sendo encobertando heresias de perdição, né? Nós podemos ver isso, inclusive, na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 1, que vai dizer que e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. É isso, começando pelas obras e justificando, de certa forma, essas obras com uma doutrina que não é uma doutrina verdadeira, né? Bem, interessante também que essas doutrinas, né, elas adentram a igreja para causar confusão na mente do servo do Senhor, no coração do servo do Senhor, né, para fazer o servo do Senhor deixar de ouvir a voz do Espírito Santo. Porque onde há confusão, não há comunhão. E se não há comunhão, não temos a experiência de corpo. Então o sangue que tipifica o Espírito Santo não circula no meio da igreja. E sem a comunhão, sem a voz do Santo Espírito, a igreja não sabe para onde caminha. Ela anda confusa, ela se afasta da sua essência, dos seus fundamentos, daquilo que é revelado pelo Senhor. Mas a partir do momento que a igreja escuta a voz do Senhor, através da voz do Espírito Santo, ela endireita o seu caminho. Interessante que aqui no verso 16 de Apocalipse 2, diz: arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então, o conselho do Senhor, arrepende-te, né? Ou seja, escuta a voz do Espírito Santo, para que o caminho ele venha se endireitar. E aqui mostra, então, a misericórdia do Senhor, mas também revela que o Senhor, ele também tem juízos, né? Batalharei com a espada da minha boca. Então, é uma oportunidade que o Senhor dá para essa igreja. Tá bom. Então, vamos só contextualizar a resposta, né? O que consistia a perversão, né? Consistia da união do casamento, o casamento da igreja com o Estado. No início disso, o que aconteceu? Você está vendo da igreja de Esmirna, matança, né? As pessoas morrendo. Quando começa a igreja de Pérgamo, agora vamos dar um tempinho, né? Vamos fazer as pazes, vamos acalmar, haveria uma calmaria. Só que durante essa calmaria, o que aconteceu? O casamento do Estado com a igreja. Então, o nosso maior problema hoje é você não entender isso. Esse casamento está sempre acontecendo, né? Nós vimos há pouco tempo aí as propagandas, né? Ó, eu sou crente, eu vou ajudar, eu vou fazer. Mas o interessante dessa igreja é que o governo, o adversário queria diluir a doutrina, juntar para diluir. Entendeu? Juntou todo mundo, agora vamos diluir. Não conseguiram em Éfeso, não conseguiram na mortandade em Esmirna e também não conseguiram também por causa da espada de 2 gumes. Amém? Entenderam? Amém, sim. Certo? Certo. Então vamos na pergunta número 3. Em relação ao que estudamos nas igrejas de Esmirna e Pérgamo, qual a diferença entre o espaço dado ao adversário dessas igrejas? Juliana, de Santa Catarina, vai nos dar a resposta. Amém? Nós encontramos que o espaço dado ao adversário na igreja de Esmirna está em sinagogas de Satanás. Já na igreja de Pérgamo, está em o trono de Satanás.
Então nós vemos que na igreja de Esmirna ele tratava de sinagogas. Então já na igreja de Pérgamo ele fala do trono. Então se nós trazer profeticamente para os nossos dias, o inimigo ele tem tentado sorrateiramente adentrar as igrejas, colocando outras doutrinas, até que chega um momento que ele vai se assentar ao trono. Mas nós, como servos fiéis do Senhor e com o conhecimento da palavra de Deus e tudo aquilo que nós temos aprendido na escola bíblica dominical, nós sabemos fazer a separação. Nós temos discernimento daquilo que efetivamente é do Senhor e aquilo que não é, para que isso não venha acontecer dentro das nossas igrejas, para que Satanás não venha sentar ao trono do nosso Senhor, porque toda adoração é ao nosso Deus. Amém. E a paz do Senhor Jesus. Bem, Isabelle, nós vimos aí a resposta da Juliana. Eu queria que você complementasse. Sim, a Juliana falou muito bem ali, né, a respeito dessa resposta, porque como servos a gente deve realmente buscar a revelação, o discernimento de espírito para a gente não ser confundido, para a gente não ser enganado, né? E ali em Pérgamo a gente vê que o que aconteceu ali foi gradual, né? Porque primeiro, o que se teve antes, né, no período anterior? A gente teve a sinagoga. O que é a sinagoga? A sinagoga é um grupo de pessoas que se reúne para orar, para ter ensinos, mas ali o Senhor fala que era a sinagoga de Satanás. Então começou de forma muito sutil, né? Uma ideia, um pensamento, né? Um desvio de doutrina. E aí quando chega em Pérgamo, finalmente, já fala do trono de Satanás. Ou seja, se a gente fala de trono, a gente está falando de um governo, de um reino. Então não foi uma coisa que aconteceu de um dia para o outro, de uma hora para outra, mas foi todo um processo de esfriamento e de distanciamento espiritual, né? E eu até lembrei de uma passagem em Cantares, no capítulo 2, versículo 15, que fala assim: apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Então fala muito desse processo de distanciamento, né? As raposinhas ali, a sinagoga. Então são coisas muito pequenas que às vezes não se dá tanta importância ou não se acha tão nocivo assim, mas elas já estão se instalando para quê? Para que posteriormente venham as raposas. Então já é o desvio da doutrina, já é o abandono da fé, já é a falta da revelação, é quando a gente vê o mal que faz no meio da igreja, porque aquilo já está instaurado, né? Eu lembrei muito também da parábola da grande ceia, porque o que o Senhor que oferece aquela ceia, ele fala, chama todo mundo e aí começam as desculpas, né? Cada um vai dando uma desculpa diferente e a gente vê que em cada uma dessas desculpas é um processo, né? É um afastamento. Então o primeiro fala, eu comprei um campo e preciso ir ver. Aí o segundo fala que tem a junta de bois, o terceiro diz que casou. Então a gente vê esse processo até chegar em Pérgamo. Então lá em Esmirna, né? Eu preciso ir ver. A gente já fala de um esfriamento, já está dando atenção a outras coisas, o amor se esfria. E depois ele fala da junta de bois que vai experimentar, e essa junta de bois eram pares, né? Então já fala de uma quebra de comunhão. Então você já está indo experimentar aquilo que não é do Senhor, já não está mais com aquela comunhão que se tinha com o Senhor. E aí, por fim, o terceiro fala, eu me casei e não posso ir, já não há nem mais uma desculpa, né? Ele já fala que não vai, porque ele está comprometido com outra coisa, porque o casamento é um comprometimento, né? Uma união, é um compromisso. E aí essa terceira desculpa fala que ele já está compromissado com o mundo. E Pérgamo já não tinha mais um compromisso com o Senhor. Pérgamo se separou do evangelho dos apóstolos, dos discípulos, e se uniu àquilo que era o paganismo, se uniu àquilo que era carnal. Então o Senhor ali, ele alerta, né? Porque ali há doutrinas distorcidas no meio de Pérgamo, justamente porque o trono que existia em Pérgamo já não era mais do Senhor. Era o trono de Satanás. A gente sabe que teve os remanescentes ali, as pessoas que permaneceram fiéis. A igreja não foi destruída. Então o Senhor fala do espírito de discernimento por causa disso, porque a igreja precisa estar cheia do Espírito Santo, da revelação, para discernir aquilo que é o do Senhor, aquilo que é o governo do Senhor, porque nós como igreja precisamos ter a mente de Cristo, e aquilo que não vem. Tem até uma passagem em Coríntios que fala, 1 Coríntios 2,14, fala que o homem natural não compreende as coisas do espírito, né? Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Então a gente precisa ter a mente de Cristo para que a gente não deixe entrar na nossa vida as doutrinas distorcidas, porque o mundo ele tenta entrar dentro da igreja, né? A gente sabe que hoje em dia há muitos lugares que o mundo está dentro da igreja, os costumes, né? Os pensamentos, as distorções, mas a gente deve ser que nem esses remanescentes, né?
de Pérgamo, que não se deixaram influenciar pelas coisas que eram pagãs e mundanas. Amém. Alguém precisa falar mais alguma coisa? Gustavo. Nós podemos ver aqui com relação a esses dois textos, né? Em Esmirna era a sinagoga de Satanás, como a Isabelle falou. E logo depois, em Pérgamo, nós vamos ver a expressão trono de Satanás. A palavra sinagoga, ela significa local de reunião, ou seja, comunhão, né? Então, primeiro vem a comunhão. O segundo passo é o trono, já falando de um governo. Então, quando você tem comunhão com doutrinas que não procedem do Senhor, o próximo passo é você estar debaixo de um governo que não é o governo do Espírito Santo. Por isso, na segunda carta de João, no capítulo 2, nos versos de 10 a 11, João vai aconselhar a igreja fazendo o seguinte: aquele que não traz consigo essa doutrina, não recebais nem em casa. E não é só casa no sentido literal de comer e beber com aquela pessoa, mas é a casa do próprio coração também. Aquela pessoa que não traz uma doutrina verdadeira, você não pode deixar que essa doutrina entre no seu coração. Porque se você tiver comunhão com aquilo que não vem do Senhor, o próximo passo é você estar debaixo de um governo que não procede do Espírito Santo. Vai ouvir? A irmã Juliana também citou, fez uma observação em relação à sutileza da ação do inimigo ali na vida do homem. Porque a sutileza da ação do inimigo até chegar um momento em que ele subjuga a vida do homem, que ele assume essa posição de autoridade sobre o homem. E a gente vê que essa estratégia do inimigo é de justamente trazer uma falsa noção, um falso entendimento de liberdade. E isso nós vemos desde o princípio, né, desde o Éden, em que ali o argumento da serpente para eles era de que eles não sofreriam as consequências das ações deles. Então isso era para gerar essa falsa noção de liberdade para eles. E isso fica exemplificado na sinagoga de Satanás, porque ali em Esmirna, né, porque eles dão o espaço para o adversário à medida em que eles entendem que eles são livres para pensar, eles são livres ali para questionar, eles são livres ali para não seguir o que é a orientação do Senhor, mas na verdade o que acontecia é que eles cada vez mais faziam aquilo que era a vontade do inimigo, né? Eles se sujeitavam, eles eram subjugados ali pelo adversário. E tem um texto em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, que fala sobre isso, né? Fala sobre os falsos mestres. E ele diz assim: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Bem. É muito interessante também que foram duas experiências distintas, né, que cada igreja viveu. Primeiro ali, como já foi dito, né, na igreja de Esmirna, era algo extremamente delicado, era algo extremamente sutil, né, e nós podemos fazer um paralelo, né, dessas doutrinas que estavam dentro daquela igreja, né, naquelas sinagogas, como a parábola do joio e do trigo, né, onde ambos crescem juntos, né, passando os olhos assim durante as plantações. É imperceptível a diferença, mas no momento da colheita se é separado. E ali, em Esmirna, né, eles eram postos à prova ali no momento das fogueiras, das arenas, das prisões, né, onde aquele que era o servo fiel, que representa o trigo, né, ele estava disposto a morrer por essa obra, morrer em nome do Senhor. Porque ele sabia que mesmo ali, seja na fogueira, seja na fornalha, na arena, na prisão, ele iria ali passar desta vida, mas conquistaria sua coroa, seu galardão o esperaria no céu. Né? Mas aquele que é infiel, né? Aquele que seguia outras sinagogas, que seguia outros valores, outras doutrinas, né? Ele não tinha essa certeza, né? Porque ele tem consciência dessa condição. Né? E ali ele não tinha essa consciência, né, de que iria para o céu, de que teria seu galardão. Né? Então o infiel, ele não está disposto a morrer pela obra, ele não está disposto a doar a sua vida pelo Senhor. E é muito interessante, né, que logo aqui no início, né, já diz: isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Né? É interessante que essa experiência que Esmirna viveu, Esmirna significa mirra, né, que é extraído a partir de feridas no casco da árvore, né? Então aqueles servos, eles sabiam que por mais que aquilo que era externo, que a carne fosse ferida, né, suas almas, seus corações estavam guardados para a eternidade, né? Nós lembramos até do sacrifício do Senhor Jesus, né, que foi morto, foi ferido naquela cruz, né, mas que morreu e ressuscitou, enviou o Santo Espírito, que foi derramado como unguento e faz com que a igreja exale esse bom aroma de Cristo, né? E aquilo que era caixa, aquilo que era externo, a carne foi ferida, mas Jesus, ele se ressuscitou e o projeto continua vivo nas nossas vidas, né? E da mesma forma foi com aquele povo, né? Porque quanto mais eram perseguidos, mais louvavam e exalaram um bom aroma de Cristo. E finalizando, trazendo para a igreja de Pérgamo, né, a palavra nos diz, né, que eles se contaminaram com as doutrinas de Balaão, que eram aqueles que comiam, se alimentavam dos banquetes, dos sacrifícios e da idolatria.
né? E interessante que isso fala da igreja infiel, que tem contemplado aquilo que são os banquetes deste mundo, as coisas para esta vida, que tem contemplado aquilo que não provém da paz do Senhor. Nós lembramos da experiência de um jovem chamado Eutico, né, que estava no terceiro andar de uma casa e que adormeceu ao estar na janela durante a pregação de Paulo, né? Então o terceiro andar fala daquele que viveu uma experiência com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e que estava na janela, que é onde ele poderia contemplar aquilo que estava externo, aquilo que estava do lado de fora. E aí ficou desatento, adormeceu e caiu, né? E o servo do Senhor, ele precisa estar vigilante. Ele não deve estar olhando para a janela e contemplando aquilo que está fora, mas ele tem que olhar para a porta, porque a porta é Jesus, é a porta que se abre para o céu. Então o servo do Senhor, ele não contempla os prazeres desta vida, não contempla as coisas que aos olhos humanos para esta vida são belas, mas o anseio dele não é o banquete dessa vida, mas é o banquete celestial. Amém. Nós entendemos o seguinte também, né, que a intenção do adversário é totalmente diluir. Vai devagarzinho, olha, é aquilo que eu falei, né? Passa por Esmirna, pelo sofrimento, por aquilo tudo. Quando começa agora em Pérgamo, olha, vamos fazer uma trégua, agora está tudo bem, mas a intenção do adversário é diluir, é acabar com a obra do Senhor. Amém? Pergunta número 4. Na igreja de Pérgamo, quais foram as oposições enfrentadas a partir de dentro da igreja? Diácono Paulo Márcio, de Barra Mansa, vai nos falar. Amém? Em Pérgamo, as oposições enfrentadas que surgiram dentro da igreja foi a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas, uma oposição que visava substituir aquilo que era espiritual por aquilo que era material, desprezando a direção do Espírito Santo e transformando a obra de Deus nas coisas dessa vida. Como podemos ler na carta de Judas, capítulo 1, verso 11, que diz: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e correram gananciosamente em direção ao erro de Balaão por recompensa e pereceram na rebelião de Coré. Amém. A paz do Senhor. Bem, nós vimos a resposta do Paulo Márcio, agora eu queria que você, Gustavo, falasse alguma coisa. Nós podemos ver aqui na igreja de Pérgamo que haviam duas doutrinas combatendo contra aquela igreja, né? Era a doutrina dos nicolaítas e era a doutrina de Balaão também. A doutrina dos nicolaítas era aquela doutrina de apostasia, era para desviar a igreja da fé. Já a doutrina de Balaão era uma doutrina de idolatria, era para contaminar ou deformar aquela fé. Então, são as duas frentes pelas quais a igreja ela vem sendo atacada nesse aspecto, né? Nesse campo de batalha espiritual que nós podemos dizer. Primeiro é a doutrina dos nicolaítas, que é apostatar da fé. Nós vemos muitas pessoas apostatando da fé, desviando da fé. Por outro lado, nós vemos também um cristianismo que vive uma fé deformada. Uma fé que já é a doutrina de Balaão, onde você vê, por exemplo, mais interesse em agradar o homem, ou uma promoção pessoal do homem, ou um culto que você vê que é diferente da igreja primitiva, que quando você compara com o da igreja primitiva, é uma igreja deformada. Então são essas duas frentes pelas quais a igreja vai sendo atacada. A dos nicolaítas, que é para desviar da fé, apostatar da fé, e a de Balaão, que é para contaminar ou deformar a fé que a igreja queria viver naquele momento, né? Quem quer viver uma fé genuína enfrenta essas duas doutrinas. E essas duas frentes estão até hoje? Estão até hoje. Porque nós podemos ver no cristianismo de hoje, a igreja até na última live que teve, nós podemos ver no último seminário, que o tema foi igreja deformada, né? Então, desde aquele aspecto lá da igreja primitiva até a igreja de hoje, nós podemos ver como uma igreja que continua com essas duas frentes de batalha sendo enfrentadas. O adversário quer deformar tudo. Né? Deformar tudo. Bem, Isabeli. É interessante isso que o Gustavo falou, essa questão da deformação da igreja, da doutrina de Balaão, porque lá no Velho Testamento a gente tem, né, a reconstrução dos muros, quando Neemias fica sabendo que os muros estão destruídos, ele fica sabendo toda a situação, né, que estava acontecendo ali, ele reconstrói, e há ali uma restauração. E depois que há essa restauração, ele fica sabendo que o sacerdote Eliasibe, ele se aparentou com Tobias, que tinha sido um dos opositores, né, Sanbalat e Tobias. E ali ele permite os móveis de Tobias na casa do Senhor. E Neemias, ele se revolta contra isso, porque o mundo ele não pode entrar dentro da igreja, o mundo ele não pode ficar
dentro da igreja contaminando, né, como o Gustavo falou, contaminando aquilo que é do Senhor. Não pode ter essa deturpação do evangelho. Então ali tem uma idolatria, né? Ali tem a mistura do santo com o profano. E aquilo que é do homem não pode aparecer, não pode tomar o lugar do Senhor dentro da igreja, né? O que tem que ter na casa do Senhor são os utensílios do Senhor. Então Neemias, ele ordena que sejam retirados os móveis de Tobias, né? Ou seja, seja retirado aquilo que representa a oposição contra a igreja, porque os móveis de Tobias são essa oposição, né? E ele fala, vocês vão colocar novamente os utensílios do Senhor. O que tem que ter na casa do Senhor é aquilo que é santo, que é santificado, e não aquilo que é profano, que é contaminado, porque a doutrina, o evangelho, ela não pode ser deturpada. Amém. Gustavo, mais alguma coisa? O diácono Paulo Márcio, inclusive, citou uma das características da doutrina de Balaão, que a gente pode ver em Judas, no capítulo 1, versículo 11, que fala do engano do prêmio de Balaão, porque é uma doutrina voltada para o campo do interesse do homem, né? É uma doutrina ali, é um evangelho que as pessoas buscam, que muitos buscam, né? Apenas para essa vida, um evangelho buscado para o lado material em si. Mas nós vemos que aquilo que o Senhor tem separado para os seus servos é algo que vai muito além disso. Tanto que no final de cada carta, o Senhor, ele diz aos seus servos ao que vencer, e ele faz uma promessa àqueles que vencem. Por quê? Porque cada um de nós temos as nossas dificuldades, temos os nossos embates, inclusive aqueles que não creem na palavra do Senhor também têm as suas dificuldades, mas a diferença é que no entendimento do mundo, o sucesso, né, a vitória, ela está atrelada exclusivamente a você ter uma boa saúde, a você ter um bom emprego, um bom relacionamento. Mas para o entendimento do servo do Senhor, vencer é nós estarmos na presença do Senhor, é nós permanecermos na presença do Senhor, crendo que a nossa recompensa não é uma recompensa passageira, uma recompensa momentânea, mas é uma recompensa espiritual, uma recompensa eterna, que é justamente a salvação, que é nós estarmos na eternidade com o Senhor Jesus. Amém. E você? E muito interessante também, né, que se levantaram então naquele momento doutrinas que buscavam trazer a obra para um viés secularizado, né, buscando coisas para esta vida, né, tentando adequar a fé, a obra do Senhor, aos interesses do homem, né, as conquistas para esta vida, a coisas que o homem natural ele almeja, sendo que o apóstolo Paulo escreve, né, na Epístola aos Filipenses, capítulo 3, verso 14, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o alvo do servo do Senhor não é as coisas para esta vida. É claro que nós queremos sim, né, nos manter aqui enquanto estamos de passagem, mas o nosso maior foco, o nosso maior alvo, que é o prêmio que o Senhor nos prometeu, é a salvação eterna, a vida eterna em Cristo Jesus. E o Senhor ele é tão maravilhoso para conosco que Ele morreu na cruz por nós, nos concedeu a salvação e tem cuidado de nós enquanto estamos passando por esse mundo. Mais alguma coisa? Amém. Não? Vamos então agora ao momento tão esperado pelas crianças, né? Vamos cantar um hino com elas, depois nós voltamos. Amém? Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus virá, em breve virá. Jesus virá, à porta Ele está. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tens, em breve Ele vem. Guarda o que tens, Jesus presto vem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, glória a Deus, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu nunca canso de falar o exemplo dado pelo pastor de Vitória, quando as crianças cantam a operação de maravilhas dentro da igreja. Amém. Isso é uma realidade. Não vou fazer a pergunta das crianças, Isabelle, porque já temos aí os pais que fazem. Sim.
Nós vamos ver o vídeo da adolescente Esther Prado, do Joaquim Lourenço e da Wagner Bento, lá de Porto Seguro, tá bom? Amém. Depois nós voltamos, eu queria que tu comentasse. Amém. Se tivermos fé que nesse grão de mostarda e orarmos a Deus, Ele nos ouvirá. Amém. A paz do Senhor Jesus. Joaquim, respondendo à questão número 5 das crianças. Alcançamos a bênção do Senhor pela fé e obediência. A paz do Senhor Jesus. É pela fé. Ela nos faz crescer todos os dias como um grão de mostarda. O Senhor tem colocado em nossos corações e pela fé iremos rumar à eternidade. E em Hebreus 11:1 nos diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Amém? A paz de Jesus, irmãos. Bem, Isabelle, vimos aí os 3 vídeos. Qual que você vai comentar? A da Esther, né, que apresentou ali o grãozinho de mostarda, né? É interessante porque esse grão ele é realmente muito pequenininho. Isso fala de uma fé que muitas vezes ela não é visível, né? Mas ela é uma fé genuína, né? Então o coração que tem essa fé viva, essa fé que vem do Senhor, ela opera, né? Eu lembrei inclusive da menina, né? Eu achei pertinente esse exemplo, porque ela possivelmente era uma criança ainda e ela é levada cativa para casa de Amã, né? Que era um chefe do exército, um general, e ele é cometido de lepra. E quando ela ouve isso, e ela naquela situação provavelmente longe da família, né? Mas ela havia sido ensinada, então esse grãozinho de mostarda, essa fé estava no coração dela. E mesmo ela sendo cativa e servindo a uma família que não era dela, ela ainda diz assim, lá no versículo 3, no capítulo 5 de 2 Reis, tomara, né, oxalá que meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então ela não pensa, será se Amã estivesse lá, será que ele seria restaurado? Não. Ela tem a convicção de que aquele profeta era um servo do Senhor, usado por ele, e que através disso Amã seria curado. E ela dava um testemunho tão bom naquela casa, né, que aquela senhora, ela faz essas palavras chegarem até o ouvido de Amã, e ele vai até o profeta, ele mergulha, né, 7 vezes, e ele é curado. Então essa fé genuína, ela gera salvação, ela gera um testemunho. Interessante, né, Isabelle? Ela bota na pontinha do dedo. Pequenininha. Ela vai tentando olhar para poder enxergar. Mas aquilo que vem do Senhor não é para ser visto assim aos olhos do mundo, né? A gente tem até na palavra fala, né, da árvore que cresce, vem os animais e se aninham, mas não é para atrair aquilo que é do mundo. Então essa semente ela tem que ser viva dentro do nosso coração, não é para ser visível, mas é para ser visível apenas aos olhos do Senhor, não é o testemunho, mas não é para atrair aquilo que é do mundo. A fé, né? Bem, da acessibilidade, nós vamos ver o Guilherme Vitório, lá de Belo Horizonte. E depois nós vamos encerrar o programa. Amém? Amém. Vamos assistir o vídeo. Pergunta da acessibilidade. Guilherme, ao ler Mateus capítulo 13, comparando com Mateus capítulo 17, o que Jesus diz sobre a fé? Jesus diz que uma vez, como um grão de mostarda, que é bem pequenininho, a paz do Senhor Jesus. Bem, Guilherme, eu queria dar um abraço em você, porque na sua inocência, né, do lado do púlpito ali, repetindo as palavras da mamãe, mas você é uma pessoa que tem fé. Isso aí ajuda muito a sua vida, a família, também a sua família. E pedir aos irmãos, né, que tem pessoas de acessibilidade, que gravem também os vídeos e mandem para nós. Amém? Amém. Bem, nós estamos encerrando o nosso programa, alguns avisos pertinentes. Vou perguntar de novo a você, Isabelle. 3ª vez que você vem aqui, eu ainda não vi um vídeo seu. Acho que já é a 5ª vez. É a 5ª vez e nenhum vídeo, tá? Eu espero que você grave agora. Eu vou gravar. Tá bom? Grave o seu vídeo, irmãos. Envie para nós a sua participação. Se inscreva no YouTube, se inscreva nos nossos canais. No YouTube, no nosso programa, ative lá a notificação, porque o nosso link só sai ao meio-dia, 1h da tarde. Então você vai saber o link certinho. Siga-nos nas redes sociais, né?
Vou usar aquilo que o pastor Luiz Eugênio sempre fala, os 3 Cs. Curta, compartilhe e comente. Curta o nosso programa, compartilhe ele, comente. Nós precisamos saber daquilo que você está vendo no nosso programa. Lembrar uma coisa muito importante, não sei se vocês já sabem. O que vai acontecer dia 1º de dezembro? Estão se preparando? Sim. Já estão fazendo os convites? O convite virtual já está na rede social, tá? Vamos usar. Então, dia 1º de dezembro, as nossas trombetas e festas. Daqui um pouco, nas suas igrejas, vocês vão ter o nosso culto presencial e às 20 horas pelo YouTube. Amém? Amém. Queria que vocês voltassem. Amém. Tá? Amém. Voltem sempre e a parte do Senhor, domingo estaremos juntos. Amém. Paz do Senhor.